Não é raro ver na comportagem comportores que ganham um bom dinheiro, comportores que não ganham dinheiro, comportores que trabalham só para se manter, para manter ali os gastos essenciais, comportores que estão felizes, satisfeitos com o que estão ganhando, mas muitas vezes ele está satisfeito e a família não está satisfeita. Muitas vezes ele dá um bom testemunho em relação ao que ele ganha através da comportagem e outras vezes não dá um bom testemunho, como eu já disse, até mesmo para a família dele. Então o que Deus ele pensa de lucro em relação aos comportores, ao trabalho de um comportor? Ele diz assim, devem dar bons lucros a todos os verdadeiros obreiros de Deus. Esse está no Mensageiro da Esperança, no capítulo 4, na página 22. Deus diz o quê? Que um comportor ele deve ter, ele é como um obreiro, ele deve ter bons lucros no seu trabalho. Bons lucros que vêm da venda dos livros, da atividade que ele desenvolve. Só que o próprio texto ele explica algo. Por que alguns não conseguem bons lucros, não conseguem bons recursos financeiros através da comportagem, não conseguem realizar sonhos através desse ministério? Deus ele explica, Deus ele é muito sábio, não nos deixa sem respostas. E o comportor que estuda sobre o assunto, ele tem respostas. E olha a promessa de Deus aqui, presta atenção. Devem dar bons lucros a todos os verdadeiros obreiros, mas a quantia não deve ser aumentada a ponto de comprar os comportores, porque esse procedimento os prejudica, tornando-os egoístas e pródigos. Procurem fazer com que se compenetre no espírito da verdadeira obra missionária e da necessidade de adquirir as habilitações necessárias para garantir o êxito. O amor de Jesus no coração levará o comportor a sentir que é um privilégio trabalhar para difundir a luz. Ele estudará, planejará e orará a respeito do assunto. Presta atenção, exige estudo, planejamento e oração a respeito desse estudo, a respeito deste assunto. Se Deus diz que precisa de estudo, planejamento e oração para entender esse assunto, a gente fica imaginando assim: muitos comportores não conseguem os recursos financeiros necessários, às vezes não ganham muito dinheiro na comportagem, é porque não entenderam o que é comportagem, não entenderam o que é missão. Eles começam a ganhar dinheiro na comportagem. Se Deus permitir que eles ganhem dinheiro na comportagem, eles não sabem discernir o que é ganhar dinheiro, comportagem e missão. Ou melhor, comportagem, missão e ganhar dinheiro. Eles não conseguem esse discernimento, esta percepção, o equilíbrio, a coerência entre missão e ganhar dinheiro. Prestou atenção? Como muitos comportores ganham muito dinheiro na comportagem, só que cuidado, viu? Presta atenção no detalhe. Tem alguns que ganham muito dinheiro, mas em pouco tempo. Isso são campeões de vendas, tudo isso em pouco tempo. Isso passa. Agora, se o comportor realmente entende missão, trabalho, ganhar dinheiro, ele às vezes não vai ser um campeão de vendas, mas ele vai ser um missionário autossustentável, vai ter um trabalho ali de sustentabilidade que vai permitir que ele seja comportor há 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, 50 anos, 60 anos. Imagine um comportor nesse ministério trabalhando com alegria. Imagine quem é o maior interessado de que o comportor ele tenha muitos recursos financeiros através da comportagem. Quem é o maior interessado? Isso mesmo, Deus é o maior interessado. Um comportor, ele devolve seus dízimos na compra dos livros. Um comportor leal a Deus, ele devolve parte do recurso dos recursos em forma de ofertas para a igreja, para a pregação do evangelho.
Um coportor, ele quando ele tem recursos financeiros suficientes para cuidar da família, a família também ama a coportagem, os filhos amam a coportagem, a esposa é apoiadora, a igreja começa a apoiar um coportor que dá um bom testemunho de coportagem. E a gente fica imaginando o quanto é triste aquele coportor coitadinho que tem na igreja, aquele coportor coitadinho. Como que as pessoas olham para ele? Quem vai querer ser coportor olhando para a postura de um coitadinho, daquele que tem a síndrome do irmãozinho, a síndrome da irmãzinha? Isso é muito sério. O que diz aqui é que um coportor, quando é chamado para esse ministério, ele pode ter bons lucros, mas ele precisa entender, ter o amor de Jesus no seu coração. Então começa a haver coerência do seu trabalho com a missão e seu trabalho. Assim ele se torna um coportor segundo o coração de Deus. Será que vale a pena aprendermos essa lição, estudarmos, planejarmos, orarmos e entendermos o propósito de Deus nessa missão e como é a relação do dinheiro e missão, dos recursos, missão, esse dinheiro que se torna um salário do coportor para que ele viva então dignamente? Quer entender mais? Siga o conselho de Deus. Estude, planeje e ore, e Deus vai mostrar que você pode ser um grande coportor e ter um bom recurso financeiro, um ótimo recurso financeiro através desse ministério, porque o teu patrão, o patrão do coportor é Deus, o dono do ouro e da prata. Se coloque nas mãos dele e ele vai dar tudo o que você precisa através desse trabalho.